em Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo de número 8. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Essa passagem será a passagem da exposição nessa noite. Então, acompanhe na sua Bíblia, ou então, caso você esteja nos visitando, está sem Bíblia, né? Acompanhe no telão aí, para que você possa ouvir a voz de Deus através desse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 1 ao 8. Meus irmãos, Lucas escreveu o Atos dos Apóstolos. Alguns estudiosos acreditam que há de fato uma ligação muito próxima entre Lucas e Atos. E aqui em Atos, se a gente prestar bastante atenção, a gente deve perceber que os atos, na verdade, dos apóstolos, eram atos do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, esses homens aí mobilizaram multidões, esses homens pregaram ousadamente o Evangelho. E aqui nesse capítulo que nós iremos ler nessa noite, nessa parte aqui, começa algo bastante inusitado, porque Deus vai agora instigar, impulsionar a missão da igreja, para que o Evangelho seja testemunhado, como ele havia dito, até os confins da terra. Então, aqui em Atos, eu queria meditar com você aqui nessa passagem, nós vamos ver que a aflição da igreja, como a igreja foi atribulada a fim de que o plano de Deus fosse cumprido. E eu queria que você entendesse e abrisse seu coração, porque aqui nós iremos aprender bastante do nosso Deus. Diz assim, Atos capítulo 8, do versículo 1 ao 8. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações. A igreja pode se assentar. O sangue dos mártires, daqueles que morreram pela fé em Cristo Jesus, é a semente da igreja. Foi com essas palavras que o pai da igreja, chamado Tertuliano, se referiu à morte daqueles que estavam sendo crucificados vivos, daqueles que estavam sendo lançados e despedaçados nas covas dos leões por causa da fé em Cristo Jesus. Tertuliano diz, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais se matava cristãos, mais a fé se fortalecia e mais o evangelho se propagava. Meus queridos irmãos, a história da igreja é marcada por homens e mulheres que morreram pela fé em Cristo. Nós só estamos hoje aqui porque homens e mulheres estavam convictos de que Jesus é a salvação, de que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a ponto de não terem a sua vida por preciosa e morrerem por causa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos as páginas da história, nós encontramos alguns que foram queimados em fogueiras, gritando e louvando e adorando a Deus. Outros irmãos foram lançados entre os leões, tiveram seus corpos ali despedaçados, mas não negaram a fé em Cristo Jesus. Irmãos, quanto mais o sangue dos cristãos era derramado, mais o evangelho se expandia. Não é por acaso que Tiago vai dizer, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o passardes por várias provações,
Pedro, concordando com Tiago, vai dizer: meus irmãos, entendam que a provação e a tribulação, quanto mais são as adversidades que vão à vida de vocês, que chegam à vida de vocês, por causa de Cristo Jesus, é como fogo. O fogo que purifica o ouro, e o ouro purificado brilha e reluz. Assim também é o Evangelho. Quanto mais a perseguição por causa de Cristo Jesus, vocês resplandecem, vocês brilham. Meus queridos irmãos, observando isso, eu gostaria de meditar e refletir com você hoje sobre a aflição da igreja para o bem dos perdidos. Nós iremos entender aqui nessa passagem que Deus muitas vezes permite aflições na nossa vida e na igreja, a fim de que o seu plano maior seja cumprido. E o plano maior de Deus é que o Evangelho seja testemunhado, que vidas sejam alcançadas, que os eleitos se rendam à pregação do Evangelho. E para isso, muitas vezes, Deus toca fogo no meio da igreja. Deus dispersa a igreja. Deus causa tribulações, aflições, de maneira que nós nos espalhamos para que o plano de Deus seja cumprido. Nossas vidas, irmãos, estão sob o controle de Deus. Não se esqueça disso. Não é o acaso que nos governa. Quem está no volante da nossa vida é o nosso Deus, o Senhor da história. Por mais que seja difícil, e é fato, olhar para algumas coisas que acontecem, a gente não tem uma explicação. Nos vem pandemia, vem enfermidade, vem aflições, que questionamos: meu Deus, onde tu estás? É fato que não conseguimos explicar tudo de Deus, porque Deus é Deus, nós somos só criaturas. Mas o fato é que a palavra do Senhor nos revela um Deus que está no controle da história. Um Deus que conhece quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Um Deus, irmãos, que decreta e determina tudo no poder da sua palavra. E Ele está no controle da história. Nossas lutas e aflições, irmãos, estão sob o governo de Deus. E Deus usa elas para cumprir aquilo que Ele deseja. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus em suas orações. Certamente a aflição que tem te apertado talvez tenha lançado você a fazer duros questionamentos a Deus. E dizer: Senhor, por que Tu não ages? Por que Tu não fazes? E a aflição está lá latejando, doendo dentro do nosso coração. Meus queridos irmãos, mesmo que muitas vezes Deus se ponha em silêncio, os nossos ouvidos não consigam ouvir a voz do Senhor, nós precisamos fazer como Jó, confiar de que Deus é bom e está no controle da história, mesmo em meio às aflições. Precisamos entender, irmãos, que a tribulação que temos passado pode ser, entenda bem, a sua e a minha aflição, pode ser Deus nos empurrando na direção da vontade dEle, porque Deus faz assim. Às vezes nós não queremos ir, Deus fala, a gente diz: não vou fazer, não é isso que eu quero viver conforme eu bem entendo, e aí Deus: é assim que você quer, então eu vou lhe levar ao meu modo. E aí a tribulação chega, o aperto chega, a dificuldade chega, e nós então vamos para os planos de Deus. Hoje pela manhã conversava com a nossa querida irmã Zésa, certamente ela está assistindo, e ela dizia, irmãos, Deus falando ao coração dela através da vida de Jonas. E eu lembrava da mensagem que hoje de noite eu iria pregar. E de fato, irmãos, Jonas relutou em fazer a vontade de Deus. Queria ir para Tarsis, e Deus disse: você vai para Nínive, você vai para o ventre do peixe, do grande peixe. Meus irmãos, quando nós achamos que está tudo tranquilo e tudo é conforme o que nós bem entendemos, distante da vontade de Deus, Deus nos põe na tribulação, para que a gente possa entender a vontade dEle, ouvir a voz dEle e dizer: Senhor, eis-me aqui, faz a Tua vontade em mim. Meus irmãos, a igreja, ela tem uma missão diante do mundo. E qual é a missão da igreja? A missão da igreja é anunciar, testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus. É testemunhando o senhorio de Jesus na nossa vida, e as pessoas vendo em nós que Jesus é quem governa o meu coração, minhas decisões, minha família, meu trabalho. Irmãos, é que nós estamos resplandecendo e mostrando ao mundo aquilo que Deus quer que nós venhamos mostrar. Antes de subir para o Pai, Jesus deixou claro para os discípulos o testemunho que eles deveriam dar, e era um testemunho que não se limitava a uma região. Abra sua Bíblia e confira comigo, Atos, capítulo 1, versículo 8. Lucas descreve da seguinte forma, Atos, capítulo 1, versículo 8.
mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Isso aconteceu no Pentecostes, mais à frente. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Deus dá uma missão antes de subir, antes de ascender para o Pai. O nosso Senhor Jesus Cristo diz aos discípulos: vocês têm uma missão. O Espírito Santo vai ser dado a vocês, e vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria, e isso vai se expandir de forma centrífuga pelo mundo. Então, o mundo ouvirá e verá o meu testemunho através da vida de vocês. Essa era a missão dos discípulos, e de detalhe, essa é a missão da igreja, a nossa missão, a sua missão, a missão que Jesus deixou para nós. Mas, meus irmãos, a igreja tem uma missão, mas nós temos um coração pecador. Nós temos um coração que busca atalhos. Nós temos uma inclinação a querer o caminho menos difícil. A gente quer o caminho mais fácil. Nós queremos, na linguagem popular, a sombra e água fresca. Meus queridos irmãos, o som do Evangelho deveria ser ressoado através do mundo, através do testemunho dos discípulos. Testemunhando, dizendo ao mundo aquilo que eles ouviram de Cristo Jesus, é aquilo que eles viram de Cristo Jesus. Deus tinha um plano de não tinha um plano de deixar o Evangelho restrito apenas a Jerusalém. E entenda bem isso, porque esse é o pano de fundo para a gente entender aqui o capítulo 8. Deus queria que o mundo ouvisse o Evangelho. Deus queria que o Evangelho se expandisse, né? Como um pó lançado ao ventilador, se espalhasse por todos os lugares. O Evangelho deveria ser proclamado e testemunhado. Mas aí, meus irmãos, parece que a coisa ainda estava, a visão dos discípulos e dos apóstolos também, ainda estava muito limitada e restrita a Jerusalém. Acreditando por ser Jerusalém, a cidade de Deus, onde o templo de Deus havia construído, possivelmente eles pensassem: não, Deus vai estabelecer o seu reino, e o seu reino vai começar aqui em Jerusalém ele vai governar todas as coisas. Mas esse não era o plano de Deus. Meus queridos irmãos, para fazer cumprir a sua vontade, Deus então faz o quê? Toca o fogo da perseguição no meio da sua igreja. Deus acende o fogo da perseguição, Deus levanta o império para agora tentar calar a boca dos cristãos, os religiosos, os sinédrio da época, que eram os sacerdotes da época, queriam calar o Evangelho, queria fazer com que o testemunho de Cristo não saísse, não se expandisse. E aí a luta começa. E Lucas destaca no capítulo de número 7 o quê? A morte de Estevão. A morte de Estevão. Estevão, servo do Senhor, é chamado para prestar conta ao Sinédrio, e ali ele começa então a discorrer a história do povo de Deus, desde lá do início, passando por Abraão, o que o povo passou no Egito, e no fim ele diz: olha, Jesus é o Messias aguardado, Jesus veio, esse que vocês mataram, esse que vocês crucificaram, era o Messias prometido, o servo sofredor que viria. E então o Sinédrio se levanta irado, com ódio no coração, e mata Estevão, irmãos. E daqui para frente, a partir do capítulo 7, começa então uma grande perseguição na igreja em Jerusalém. Entenda bem isso, na igreja em Jerusalém. Meus queridos irmãos, uma grande perseguição se levantou contra a igreja naquela localidade. E veja o que diz o capítulo 8, versículo 1. 8, versículo 1. Diz assim... Atos 8, 1. E Saulo consentia na morte de Estevão. Aqui Saulo aparece que vai se tornar o Paulo. E ele continua: naquele dia teve uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Aí você pergunta, como eu perguntei, por que os apóstolos ficaram em Jerusalém e só os discípulos foram dispersos? Você deve lembrar que o cristianismo, irmãos, ele vem num desenvolvimento do judaísmo. E os próprios apóstolos tinham muitas práticas que eram comuns ao judaísmo, de maneira que eles não se diferenciavam tanto
das práticas judaicas, embora criam e crescem em Cristo Jesus. Então, eles preferiam ficar em Jerusalém para ali trazer um consolo e conforto aos que iriam ficar em Jerusalém, porque todos não sairiam de Jerusalém. Mas um grande número de discípulos sai de Jerusalém, por quê? Porque havia uma grande perseguição. Lucas disse que não era perseguição pequena, era uma grande perseguição. Ou seja, aquele que se levantasse e falasse de Cristo, esse corria o risco de morrer, teria a sua cabeça cortada, seria despedaçado, seria talvez até crucificado ou cerrado ao meio, como aconteceu na vida de muitos dos apóstolos e dos discípulos. Meus irmãos, Saulo de Tarso estava ali naquela perseguição, e diz aí no versículo 3, observe, capítulo 8, versículo 3, diz assim: Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Até o capítulo 8, o Paulo, que a gente tanto conhece aqui sendo chamado de Saulo, era um perseguidor da igreja, um homem religioso que lançava cristãos na prisão, acreditando que estava fazendo a vontade de Deus. Irmãos, ali em Jerusalém a perseguição era tão grande que Paulo estava lá envolvido, e o povo agora estava sendo o quê? Impulsionado a fazer algo que Deus já havia dito. Meus queridos irmãos, Deus, Ele sabe quais as medidas tomar para que estejamos no centro da vontade dEle. Aqui em Jerusalém, sabe qual foi a medida dEle? Perseguição. Irmãos, Deus sabe qual é a medida que Ele precisa tomar, o que Ele precisa fazer para que nós façamos a vontade dEle, para que nós estejamos engajados no querer de Deus e não nos nossos projetos. Mas no projeto de Deus maior, porque todos os nossos projetos estão debaixo do projeto maior de Deus. Caso contrário, você está servindo a um outro Senhor, caso contrário, a um outro Deus na sua vida. E Deus sabe o que fazer, meus irmãos. Devemos nos lembrar que as tribulações são uma dessas medidas que Deus estabelece muitas vezes no meio da igreja e na nossa vida de forma pessoal, para que a gente seja aguilhoado como um boi bravo que está indo numa direção e leva lá uma ferroada e volta para o caminho que deveria estar. As tribulações são um desses meios que Deus estabelece para isso. Meus irmãos, há uma lição preciosa para nós aqui nessa passagem, que é o que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Aqui nós aprendemos que Deus usa nossas tribulações para que a alegria do seu evangelho chegue ao coração dos perdidos. Deus usa toda dor, toda tristeza, toda aflição que nós passamos, para que a gente possa, de alguma forma, e de uma forma muitas vezes especial, que é só minha e Deus, a gente possa estar levando a alegria do Evangelho ao coração dos que estão se perdendo, dos que estão caminhando para a danação eterna, dos que talvez amanhã não vão acordar com vida, daqueles que Deus tem colocado do nosso lado, que amamos tanto, mas que ainda estão nas trevas. As nossas tribulações, irmãos, muitas vezes estão lá. Deus coloca, Deus permite, para que a alegria do seu Evangelho chegue ao coração dos perdidos. E antes da gente ir para o texto aqui e perceber alguns detalhes, algumas coisas, vamos dar aqui uma panorâmica, um voo sobre aquilo que nós iremos falar. Meus irmãos, ao observar esse texto, 3 coisas ficam notórias para nós. Primeiramente, nós iremos ver que Deus, Ele nos permite passar por grandes tribulações. Deus, Ele não nos torna imunes de tribulação. Deus está conosco na tribulação. A gente está lá passando por aperto, lutas, aflições, tristezas, e a gente até acha que talvez tenha um outro ser tão poderoso que permite a tribulação, mas saiba de uma coisa: Deus está no controle da história, e Ele também é o mesmo que permite tribulações na nossa vida, no meio da igreja. Também, observando esse texto, nós veremos o seguinte, que Ele também nos tira da zona de conforto. O Deus que permite tribulação é o Deus que nos tira daquele conforto que nos leva muitas vezes à negligência e à indolência em relação à vontade dEle. Ele não quer que a gente fique confortável demais nesse mundo, né? Como disse Jesus, se vocês fossem desse mundo, o mundo amaria vocês. O mundo
aplaudiria vocês. E se o mundo está aplaudindo você, e se o mundo te quer do lado dele, e se o mundo quer você mais junto dele, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E Deus nos tira da zona de conforto. E por fim, Deus então nos faz testemunhar com ousadia. Então queria destacar aqui para vocês essas 3 coisas, que vão nos ensinar e nos mostrar como Deus ele nos leva a cumprir a vontade dele, a levar a alegria do Evangelho ao coração dos que estão se perdendo, fazendo isso, permitindo a tribulação, nos tirando da zona de conforto e nos fazendo pregar e testemunhar ousadamente. Amém? Vamos agora prestar atenção no texto? Primeiramente, meus queridos irmãos, Deus ele nos permite passar por grandes tribulações a fim de cumprir os seus planos em nossas vidas. Veja o que diz o versículo de número 8:1, Atos 8:1. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Primeira coisa que você deve notar comigo: por que Deus não livrou Estevão da morte? Por que Deus permitiu que Estevão fosse levado para fora de Jerusalém e ali fosse apedrejado? Apedrejado. Irmãos, Deus não livra os seus servos de tribulação. Não livra. E a morte de Estevão, irmãos, é emblemática para nós. Estevão é o primeiro mártir cristão que se tem notícia. Se você for perguntado quem foi o primeiro cristão a morrer pela causa de Cristo Jesus, você vai dizer, foi Estevão. O primeiro cristão, está aqui. Ele morreu, irmãos. E a morte de Estevão não foi uma morte em vão. Foi uma morte que serviu, irmãos, para que a igreja entendesse que ela não poderia estar ali tranquila, que ela não poderia estar ali estagnada, ela precisava cumprir, se envolver, se engajar na missão que Deus tinha para a vida dela. Meus irmãos, nossas tribulações fazem parte do plano maior de Deus. Não se esqueça disso, sua vida e a minha vida estão debaixo de um plano maior, e esse plano maior de Deus é que os seus eleitos ouçam o Evangelho, se alegrem com o Evangelho e se convertam a Cristo Jesus. Esse é o plano de Deus, o plano maior de Deus, e Ele fará de tudo, inclusive permitirá tribulações na sua vida para que isso aconteça, o plano dele se cumpra na sua vida. Meus irmãos, Jesus queria que os seus discípulos levassem o Evangelho até os confins da terra. Não é isso que diz Atos capítulo 1, versículo 8? Sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Mas o povo estava em Jerusalém. O povo estava em Jerusalém. O povo não havia saído ainda. Os discípulos não haviam saído. Então Deus disse, eu vou botar esses discípulos para saírem, para cumprirem aquilo que eu quero. E qual foi o meu para isso? Tribulação. Comece a entender uma coisa aqui, meu irmão. Talvez você esteja acomodado demais e você não esteja relutando contra os aguilhões, como diria o apóstolo Paulo. Deus quer que você faça a vontade dele e você quer ir fazer a sua vontade. E quando você entra em choque com a vontade de Deus, aí a coisa complica. E você nunca fará a sua vontade prevalecer a vontade de Deus. Meus queridos irmãos, as tribulações surgidas dentro da igreja contribuíram para o propósito maior de Deus. Nós devemos nos lembrar que nossas vidas estão dentro desse plano maior. É por isso que Paulo vai dizer que nada que acontece na nossa vida é por acaso, porque tudo coopera para o nosso bem, para o bem de Deus na nossa vida, e o bem de Deus é nos fazer instrumentos dele, a fim de que o seu nome seja engrandecido, vidas sejam alcançadas, pessoas sejam orientadas, pessoas sejam alcançadas pela sabedoria de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, cada detalhe que nos acontece faz parte de uma grande engrenagem que Deus governa para cumprir a sua vontade. Então, a nossa vida está dentro dessa engrenagem. Seus vizinhos, alguns familiares seus, algumas pessoas queridas suas, elas vão ouvir o Evangelho na engrenagem de Deus, elas vão ouvir através da sua vida. E se você decide parar a engrenagem não para.
Porque se você não fizer a vontade de Deus, as tribulações vão aumentar, a aflição também vai aumentar. E nós precisamos entender, Senhor, a minha vontade não pode prevalecer, a minha vontade não pode ser maior do que a tua. Meus queridos irmãos, nossas tristezas e adversários são meios que Deus usa para o cumprimento dos seus planos. Sabe por quê? Porque é através deles que Deus nos desperta, que Deus nos acorda do sono, da letargia, que Deus nos faz saltar e dizer, opa, peraí que o negócio não está como deveria estar. Deus usa, irmãos, as nossas tristezas, as decepções, os adversários, os inimigos, para que a gente se desperte, para que a gente não fique sonolento e esqueçamos que estamos dentro desse plano maior. Veja o que diz o versículo 2 e 3, Atos 8, 2 e 3, diz assim: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. O que é que havia lá na igreja de Jerusalém? Tristeza, irmãos, tristeza. Um servo do Senhor, Estevão, havia morrido. Um homem que deu grande testemunho do Evangelho, sendo apedrejado, ele disse as mesmas coisas que Jesus disse: Pai, perdoa estes. Será que você teria condições de dizer o que Estevão disse, sendo apedrejado injustamente, e olhar para aqueles que estão lançando pedras em você e dizer: Pai, perdoa a estes? Estevão era um servo de Deus. Quem sabe, irmãos, muitos estavam aprendendo com ele, com a vida dele, mas agora Estevão estava morto. O que é isso? Tristeza no meio da igreja. Grande tristeza se estabeleceu no meio daquela igreja. Para quê? Para que a igreja entendesse que ela está dentro de um plano maior. Meus irmãos, mas não só isso, veja ainda no versículo 3. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastavam homens e mulheres, lançando-os na prisão. Além da tristeza, o que é que nós encontramos aqui? Um adversário ferino, como diz alguns estudiosos, um boi bravo dentro da igreja, Paulo, querendo destruir tudo, querendo lançar os cristãos na prisão. E o que era esse adversário no meio da igreja, irmãos? Um meio de Deus dizer: igreja, vocês estão dentro do meu plano maior. E o meu plano maior é que vocês saiam de onde vocês estão e vão ao encontro daqueles que estão nas trevas. Vocês são a luz que precisa iluminar a vida deles. Não fiquem acomodados. Deus, irmãos, coloca ali, acende a fogueira da tribulação, da perseguição no meio daquela igreja, para que a igreja saia do seu sono, acorde do seu sono e faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Meus queridos irmãos, o testemunho de Cristo teve um grande impulso depois disso. Se você acha que quando a tribulação vem, as lutas desanimam a igreja, desanima não, irmãos. Eu sei que a gente fica tão preocupado, né? Nós estamos aí com as vésperas de mudanças, né? Temos visto tantas mudanças. Esses dias eu conversava com minha esposa, né? Acho que foi ontem, né? A gente conversava, colocou um filme lá para assistir no Netflix, e de repente no filme lá começou uma série de homossexuais, né, fazendo papel que normalmente, pelo título do filme, era alguma coisa de bailarina, eram mulheres que deveriam estar lá. E a gente, imediatamente, quando vimos aquilo, nós não concordamos, desligamos, não queremos que os nossos filhos assistam isso, desligamos lá. E aí eu dizia a Mirelle: olha, a gente não tem que estranhar essas coisas. A gente não pode esperar que pedra dê leite. A gente sabe que o mundo jaz no maligno, que o mundo não quer nada com Deus. É isso que o mundo tem para dar. E o mundo, e a tendência é aumentar. Porque nos últimos dias as tribulações serão grandes. A palavra do Senhor, de Jesus, nos diz que no final dos tempos haverá grande perseguição, como nunca se houve na história. Meus irmãos, agora deixa eu dizer uma coisa: a gente sabe de tudo isso. Isso nos desanima? Não, sabe por quê, irmãos? Porque o sangue dos cristãos, dos mártires, é a semente da igreja.
Quanto mais nós estamos firmes pela causa de Cristo Jesus, irmãos, quanto mais o mundo se levanta contra nós, irmãos, mais o Evangelho é impulsionado, mais pessoas são alcançadas com o Evangelho, mais vidas se colocam na obra do Senhor, na missão de Deus. Eu vim do concílio esse ano, irmãos, muito animado, sabe por quê? Foi dado testemunho lá no Departamento de Orientação Missionária da nossa denominação, que há uma onda, nós estamos vivendo na nossa denominação, uma onda de jovens missionários e pessoas querendo ir para os seminários. Jovens que vão evangelizar, voltam para a sua igreja e dizem: pastor, eu quero abandonar a medicina, eu quero fazer teologia, eu quero pregar o Evangelho, eu quero levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quanto mais se avolumam as perseguições, as lutas, mais o Evangelho é impulsionado, e nós precisamos entender isso. Aqui está o exemplo. Paulo no meio da igreja perseguindo, Saulo no meio da igreja perseguindo, tristeza no meio da igreja, mas o Evangelho se expandindo. Meus irmãos, Filipe é levado a Samaria, a primeira região, lembra lá? Jerusalém, Judeia, Samaria, Filipe sai dali e vai então ali entre os dispersos, pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi por acaso, era proposital tudo aquilo que estava acontecendo. Meus irmãos, talvez você esteja vendo a sua Jerusalém em grande tribulação, e esteja dizendo: meu Deus, me dá paz. Deus é Deus de paz, Ele é o nosso Deus, Ele é quem nos dá o shalom, né? Mas entenda bem que talvez seja a sua situação, seja a situação semelhante àqueles que estavam ali tranquilos, na sombra e água fresca de Jerusalém, e que precisavam entender que estavam dentro de um projeto maior, de um plano maior. E a tribulação era só Deus dizendo: acorde, desça dessa rede, sai daí. Tem vidas que ainda não conhecem o Evangelho, na sua família, né? No seu trabalho, na sua rua. Meus queridos irmãos, como você tem entendido a tristeza e a perseguição que tem se levantado contra você, contra a causa de Cristo dentro da sua família? Como é que você tem interpretado isso? Deus, Ele permite a tribulação em nossas vidas para que os seus planos se cumpram em nós. Então, a primeira coisa que esse texto nos mostra é que Deus não nos priva de tribulação, pelo contrário, Ele coloca a tribulação, a perseguição, para que a vontade dEle, a missão que Ele tem para a nossa vida se cumpra. E se você está envolvido nessa missão, esteja atento para isso, porque o que você talvez esteja passando seja simplesmente Deus te chamando para os trilhos. Deus dizendo: vem agora para os meus trilhos, saia dos seus trilhos e venha para os meus trilhos. Meus queridos irmãos, Deus, Ele faz outra coisa também, a fim de que os seus planos sejam cumpridos na nossa vida. E eu queria que você agora observasse o versículo 4 e 5. Aqui nós iremos ver, meus irmãos, que Deus, Ele nos tira da nossa zona de conforto, a fim de cumprir os seus planos, projetos em nossas vidas, na vida da igreja. Deus faz o que? Ele dispersa seu povo para que o Evangelho chegue a outros lugares. No versículo de número 4, Lucas diz assim: Enquanto isso o quê? Enquanto em Jerusalém estava a igreja triste e sofrendo a perseguição de Saulo, veja o que diz aí: os que foram dispersos iam por toda parte pregando o Evangelho. Os que foram dispersos, a palavra aqui é como, imagina aquelas bolas de bilhar, né? Tem lá aquelas bolas da sinuca, né? Então tem aquela bolinha branca que você vai lá e faz, pô, aí a bola bate nas demais e se dispersa tudo. Imagina, a tribulação chega como aquela bola branca, bate naquelas outras bolas e todos se espalham, ficam dispersos. Mas diz o texto sagrado aqui, irmãos, que eles foram dispersos, mas eles não iam calados, eles iam fazendo o quê? Pregando a palavra. Eles não iam acanhados, envergonhados, eles iam de forma ousada. Deus agora tira os discípulos de Jerusalém, porque em Jerusalém estava o conforto deles, a tranquilidade deles, e o que Deus queria era que eles se envolvessem na obra, é que eles se envolvessem, se engajassem na obra.
um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, comentando essa passagem: a perseguição faz com a igreja aquilo que o vento faz com a semente, espalha e aumenta a colheita. A perseguição, irmãos, faz como aquela semente que o semeador ele lança, e quando ele lança o vento bate, a semente se espalha e cai em vários lugares. A perseguição faz isso. Às vezes a gente está acomodado demais. A gente está, não, que seja aqui, que tudo aconteça aqui. E aí a gente começa a querer se agarrar demais às coisas desse mundo. E Deus diz: opa, não é isso que eu quero para você. Meus irmãos, enquanto a palavra estava restrita a Jerusalém, a colheita era pequena. Porque Deus tem como alvo o quê? Os confins do mundo. Os confins do mundo. Deus tem alvo. Deus tem pessoas lá nos países que estão perseguindo e matando cristãos nesse momento. Deus tem pessoas, eleitos seus, lá dentro da Rússia, lá no exército ucraniano e no exército da Rússia. Quem está disposto a ir para lá, para o meio? Antes que aquelas vidas se percam, antes que aquelas pessoas entrem na danação eterna. Meus queridos irmãos, o aumento vem quando Deus tira os seus discípulos da zona de conforto. Às vezes a gente até pensa, né? Por que a nossa igreja não tem crescido mais? Será que nos falta alguma estratégia, né? Um pouco mais de publicidade, né? Uma programação mais dinâmica? A gente fica pensando nessas coisas, que no fundo nada mais é dizendo: Senhor, quem faz a obra é conforme eu quero. Mas Deus já nos deu aqui a metodologia do crescimento. Fidelidade à palavra. E quando essa fidelidade à palavra, cumprimento do evangelho, da evangelização não acontece, a luta, a perseguição vem, e aí a coisa tem que ser feita de todo jeito. Então Deus tem o seu meio, a começar na nossa vida, particularmente falando, individualmente falando. Não pense só na igreja, comunidade. Pense na sua vida como igreja, você sozinho, você sozinha. Meus irmãos, o aumento vem quando Deus tira os seus discípulos da zona de conforto. Filipe anunciou o evangelho ao povo de Samaria. Lembra que os samaritanos tinham uma rixa com os judeus, né? Não se davam bem, mas Deus queria os samaritanos debaixo da graça. E usa Filipe, que sai entre aqueles dispersos, para pregar o evangelho. Para ir ali conversando com um e com o outro, encontrando um ou outro e falando, e explicando a palavra do Senhor. Lembra do eunuco que ele encontra no meio do caminho? O que é que significa a palavra aqui de Isaías? Ele vai explicar, e aquele eunuco se rende a Jesus e pede a Filipe: Filipe, me batize, eu quero ser batizado. O evangelho começa a se expandir, irmãos. E chegou aqui no Brasil por conta disso, saiba de uma coisa. Chegou por conta disso, porque se fosse depender daqueles que só em Jerusalém, dificilmente chegaria. Mas Deus é o Senhor da história, estava no controle dos seus planos e da história. Meus irmãos, Deus ele pode estar causando uma dispersão em sua vida, a fim de que o evangelho se expanda. Entenda a sua vida agora, de forma bem pessoal, individualmente. Talvez isso que está acontecendo na sua vida seja uma maneira de Deus dispersar você, de Deus espalhar você, de Deus tirar você de onde você está nesse conforto, para que você possa pregar o evangelho. E às vezes Deus faz isso de uma forma tão tremenda. Deus nos lança no hospital, e lá a gente abre a boca e começa a pregar o evangelho. Aí quando a gente volta para casa, a gente não fala mais. Deus nos permite o aperreio, nos coloca numa fila de banco, a gente está angustiado, aquela conta eu tenho que resolver, aí a gente aproveita o momento ali e começa a pregar o evangelho. Volta para casa, não prega mais. Você está entendendo? Você está entendendo o que pode estar acontecendo? Se envolva, se engaje na obra do Senhor, no projeto maior que Deus tem para a sua vida. Você, obviamente, pode fazer isso sem atribulação. Você pode entender o que Deus quer de você sem que seja necessário que você seja disperso.
Mas saiba que entre as medidas que Deus usa para que a sua vontade seja feita, é a tribulação. É a tribulação. E ela nos tira da zona de conforto. Ele não quer que estejamos sempre em paz. Pastor, mas Jesus não é o príncipe da paz, da nossa paz com Deus. Mas enquanto estivermos aqui nesse mundo, a causa dele em nós nos colocará em guerra. Jesus diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Por que isso é tão difícil? Porque a partir do momento que você professa Cristo Jesus, o Evangelho, o mundo se oporá a você. E você não terá mais a paz. A sua paz será uma paz extramundo, fora do mundo. Meus queridos irmãos, há muitos que precisam se alegrar com o Evangelho de Cristo. E para isso, Deus soprará o vento certo para nos levar até Ele. Deus soprará. Às vezes aquela brisazinha, onde nós ouvimos e dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu tenho que ir, eu não posso lutar isso. Às vezes vem como uma tempestade, um furacão, soprando, arrastando, destruindo tudo, e dizendo, você vai? Você vai? Meus irmãos, por fim, além das tribulações que Deus permite, e além de nos tirar da zona de conforto, Deus, Ele nos faz testemunhar o Evangelho com ousadia, a fim de cumprir os seus planos em nossas vidas. E eu queria agora que você observasse comigo o versículo 6. Vamos ver a partir do versículo 5 para entender melhor, né? Diz assim, Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Ou seja, Filipe que estava onde? Em Jerusalém, que saiu de Jerusalém por quê? Por conta da tribulação. Tribulação essa permitida por quem? Pelo Deus Senhor da história, que permite a tribulação para que os seus servos saiam e para que o reino se expanda. Meus irmãos, no versículo 6 então diz, as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. O evangelho do qual devemos testemunhar requer, primeira coisa, ousadia para pregar. Ousadia para pregar. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim, pastor, eu tenho muita dificuldade de pregar. Talvez você não seja a pessoa mais eloquente da face da terra. Talvez você tenha umas dificuldades em montar uma frase na cabeça e dizer, mas eu tenho certeza que você sabe dizer o que foi que você entendeu do evangelho. Eu tenho certeza que você consegue dizer que Jesus morreu por você, para te perdoar dos pecados, te colocar em paz com Deus e te garantir a eternidade, a começar daqui e por toda a eternidade sem fim. Eu tenho certeza que você sabe do seu jeito. E é essa pregação que não pode faltar, quando nós estivermos de fato envolvidos e engajados na obra do Senhor. Meus irmãos, Filipe pregou Jesus aos samaritanos. Ele chegou em Samaria e ao abrir da sua boca o que ele falava não era qualquer outra coisa senão Jesus morreu para que vocês tenham paz com Deus. Jesus cumpriu a lei de Deus para que não haja mais condenação pela vida de vocês. Irmãos, essa mensagem era tão poderosa que diz o texto que o povo dava total atenção e não eram alguns, eram a cidade unânime ouvindo com atenção aquilo que Filipe tinha para falar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente está numa geração, numa época, em que o Evangelho, falar do Evangelho, irmãos, no Evangelho há um conceito, há um vazio de significado. Tem pessoas que acham que Evangelho é vir para uma igreja. Tem gente que acha que Evangelho é adotar para si um bocado de regra para tentar se salvar, para viver uma vida boazinha. Tem muita gente que não entendeu o Evangelho e você entendeu. E se você entendeu, você precisa ser ousado em falar disso. Eu vou lhe dizer uma coisa, quando as pessoas entenderem bem o que você está comunicando, que não é legalismo, que não é sair medindo o tamanho da veste de A ou B, mas é uma confiança profunda que só Deus gera no nosso coração, naquilo que Jesus fez por nós, você terá audiência. E você não precisa ser eloquente. Em você basta que você tenha um desejo de falar, de pregar.
Filipe chega em Samaria, irmãos, e prega. E o povo dava atenção. O evangelho também, do qual devemos testemunhar, além da pregação, requer de nós ação. E aí, no versículo 6 ainda, diz assim, 6 e 7. Diz, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Aí você pergunta, quais são esses sinais? Versículo 7. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Meus irmãos, o povo ouvia e o povo via em Filipe o poder de Deus. Deus é soberano e às vezes Ele usa a nossa vida para curar. Uma vez uma irmãzinha aqui, que não é aqui da nossa igreja, mas ligou aqui para mim e disse, pastor, faça uma oração por mim. E eu lembro que naquela noite, a gente estava aqui em culto de oração, eu fiz a oração. Terminou a oração, fui para casa, quando foi no outro dia, alguém, parente dela, chegou e disse, pastor, aquela oração, enquanto o senhor fazia, Deus, a minha avó em casa, estava sendo curada por Deus. Deus estava tocando e aliviando todas as dores, de maneira que ela ouviu aquilo ali e recebeu do Senhor a cura. Não está no meu controle, é Deus quem cura. Eu peço a Ele, e alguns vão ser curados, outros não, porque eu não controlo Deus. Deus não é uma marionete, um bonequinho que eu coloco aqui e diz, olha, vai ter que agir assim. Não é assim. É por isso que é estranho aqueles que dizem, olha, venha para o culto de cura hoje. Quem garante que Deus vai curar? Deus é soberano, e muitas vezes Ele não cura. Às vezes Ele deixa o espinho na carne lá, passa tempo, não cura nada, fica lá, e você vai morrer com ele, não vai resolver. Mas às vezes Deus cura. E quando Deus então cura soberanamente quem Ele quer, o sinal do reino é dado. E nós não nos limitamos apenas à pregação, mas à ação de Deus também, que é uma ação de cura, Entenda bem isso não está limitado a mim. Você, no poder do Espírito Santo, você pode orar e dizer, Senhor, toca, cura, transforma, liberta, e Deus poderosamente pode fazer isso. Porque quando Ele age, meu irmão, não tem quem impeça não. Não tem quem impeça. Filipe falava àquela multidão em Samaria. A multidão unânime ouviu o que Filipe estava dizendo, mas eles não só ouviam, eles viam. Demônios saíam do corpo de pessoas possuídas. Paralítico começava a andar, coxo voltava a andar normalmente, e o reino de Deus era evidenciado. Porque o sinal, e entenda bem isso que eu vou lhe dizer agora, milagres e cura, quando Deus, é Deus quem opera para que o reino de Deus seja visto. Não é para que a igreja de Deus, a igreja, a instituição, CNPJ, placa seja vista. É o reino de Deus. É a esperança de um novo mundo. Não vai haver coxo, paralítico, cego, doença nenhuma vai existir. Quando Deus opera, Deus cura, é esse sinal que Ele nos dá. E aí você pode ler lá em Lucas capítulo 11, versículo 20, que Jesus já dizia, né, que o fato de expulsar demônios era sinal de que o reino de Deus estava lá, estava ali dando os seus sinais. Meus queridos irmãos, o nosso testemunho não pode prescindir da pregação do Evangelho e do poder de Deus. A ousadia nós temos quando abrimos os nossos lábios para dizer, eu sou salvo em Cristo Jesus. E orar e pedir, Senhor, liberta, cura, transforma, Senhor, se Tu quiseres. É a ousadia que o Espírito de Deus nos dá, baseado na Sua palavra. Meus irmãos, somos instrumentos do Deus soberano, que salva e cura quem Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo dEle. No tempo dEle. O testemunho de Cristo, através de nós, deve ser dado com essa mesma ousadia. É dessa forma que a alegria chegará ao coração dos perdidos. Como diz o último versículo aqui de Atos, observe aí na sua Bíblia, Atos 8, versículo 1. Diz assim, vamos ler todo mundo junto, vamos lá? Versículo 8, Atos 8, versículo 8, vamos lá. E houve grande alegria naquela cidade. Estão percebendo
tristeza, perseguição e luta, alegria. Estão percebendo? A alegria chegou a Samaria, mas para que isso acontecesse, perseguição, tribulação e tristeza aconteceu em Jerusalém. Entenda porque Deus está permitindo a tribulação na sua vida, meu irmão e minha irmã. Entenda. Eu sei que às vezes é difícil, que a gente fica sem entender nada, a gente está no meio do furacão lá, a gente só olha para aquilo ali e não consegue enxergar de forma panorâmica o que está acontecendo. É só aquilo que a gente está vendo. Entenda, mas busque, peça ao Senhor discernimento para o que você está passando. Nós estamos dentro de um plano maior, e nossas lutas e dificuldades estão dentro desse plano maior de Deus, porque Deus nos quer no caminho dEle. Ele quer que as nossas vidas estejam naquilo que Ele quer e não naquilo que nós queremos. Há muitos irmãos ao nosso redor que ainda precisam ouvir o Evangelho, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua rua. São pessoas que estão com os olhos tampados e que ainda não conseguiram ver o amor de Deus em Cristo Jesus. E é você que Deus escolheu para que eles escutem o Evangelho. É você que Deus escolheu para que a fé chegue ao coração deles pela pregação que você tem que fazer. Para que isso aconteça, muitas vezes Deus vai permitir tribulações e fortes tribulações no nosso lar, no nosso convívio, no nosso trabalho. Ele dará tristezas e certamente levantará alguns adversários que vão ser aquela pedra no nosso sapato, que vão tirar o nosso sono, que vão nos deixar perturbados. Mas saiba de uma coisa, Ele faz tudo isso para que a alegria chegue ao coração de outros que Deus tem colocado ao seu lado, que Deus tem colocado para sentar com você, para trabalhar com você, para conviver ali, né? Vocês conhecendo até a marca do perfume dele ou dela, para que a alegria chegue ao coração dele ou dela. Peça a Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, entendimento do que tem acontecido na sua vida. Não fique só esperneando e reclamando da vida. Procure na palavra, procure no agir de Deus, o que Deus está fazendo na sua vida, que possa ser só uma repetição com nomes diferentes, mas do mesmo agir, da mesma maneira que Deus sempre agiu. Seja de fato um servo nas mãos do Senhor. Diga-me como o profeta disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para fazer a tua vontade. Há muitos que precisam ouvir dos teus lábios o som do Evangelho, a mensagem de salvação. Este é o objetivo maior de Deus, o plano maior de Deus, que nem eu e nem você podemos fugir. E nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor como servo e dizer: faz, Senhor, a tua vontade em mim. Que Deus nos dê luz, que Deus nos dê entendimento, que o Espírito Santo nos ajude a nessa noite entender muita coisa que temos experimentado. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Faça nesse momento a sua oração silenciosa e peça a Deus que Ele abra o seu entendimento, abra a sua compreensão, para que você entenda melhor tudo isso que você tem experimentado, para a glória dEle. Aleluia, meu Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o Senhor das nossas vidas. Foi com o preço de sangue que o Senhor nos comprou ali naquela cruz. O Senhor estava se entregando ali para perdoar os nossos pecados, para sofrer o castigo que era nosso, para que nós, Senhor, estivéssemos ao Teu lado e servindo a Ti como Senhor de nossas vidas. Meu Deus, e nessa noite te pedimos, ilumina o nosso entendimento. Não deixe que fiquemos em trevas, Senhor, a questionar e muitas vezes a ficar como uma criança embirrada, reclamando, quando deveríamos, Deus, olhar um pouco mais para cima e entender o que o Senhor está cumprindo através de nós. Meu Deus, seja com esta irmã, toma o coração dela, dá a sabedoria, Senhor, necessária, para que ela entenda, Deus, o que fazer, como falar, como se expressar, como se envolver mais, Senhor, na Tua obra. Meu Deus, afaste do coração dela a tristeza, o desânimo, Senhor.
Não deixe que os passos da tua serva, Senhor, sejam passos de tartarugas, Senhor, mas faz com que os passos delas sejam passos de lebre, rápidos, para levar o teu evangelho, Deus, aos confins da terra, aos confins do mundo, Senhor. Meu Deus, toma esse teu servo, meu Pai, que tem enfrentado tantas lutas, que tem, Deus, encontrado até mesmo dentro do seu lar adversidades, Senhor. Meu Deus, que o Senhor, Pai, possa usar essas circunstâncias para impulsioná-lo a abrir os lábios e a não se calar diante, Deus, do evangelho que um dia ele ouviu. Pai, dá o ânimo, dá a força, dá a sabedoria à tua igreja, ao teu povo. Toma, Deus, a tua igreja aqui no bairro dos Novais, Senhor. Usa-nos, Senhor, como instrumento e como farol para aqueles que estão nas trevas, Senhor. Meu Deus, eu te peço assim, porque a igreja é tua, nós somos instrumentos teus. Faz a tua vontade para a glória do teu nome. Meu Pai, assim eu te oro, te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. A igreja fica de pé. Vamos orar. Meu Senhor, nós queremos te entregar o nosso culto nessa noite. Recebe cada louvor, cada oração aqui feita nessa noite. Meu Deus, reconhecemos, Pai, que não somos perfeitos. Reconhecemos a nossa pequenez, mas nós temos o teu Filho, Jesus, que nos garante, Senhor, que através da confiança nele, podemos entregar a Ti o nosso sacrifício vivo. Recebe a nossa adoração nessa noite, recebe o nosso culto, que no decorrer dessa semana, Senhor, nos nossos afazeres domésticos, profissionais, acadêmicos, tudo o que tivermos para fazer, Senhor, Teu nome seja honrado e glorificado. Assim eu te peço, te oro e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém.